o dólar tem caído dia após dia em relação ao real e já tem batido o preço mais baixo dos últimos tempos. Será que a tendência do dólar é de queda daqui para frente? Será que esse é um bom momento para você internacionalizar o patrimônio? Qual que é o preço justo do dólar em relação ao real? Vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também para dar uma força para que a gente produza mais conteúdos como esse. Até porque hoje a gente está nesse cenário maravilhoso aqui em Amsterdã, fiz uma pausa no meio das minhas férias até para falar sobre essa queda recente do dólar em relação ao real, então eu acho que a gente merece esse like, não é verdade? Tanto pela pausa, como também por esse cenário maravilhoso. E antes de eu responder as perguntas que eu fiz no começo do vídeo então, será que o dólar tá barato? Será que é um bom momento para comprar, internacionalizar patrimônio? Será que vai cair ainda mais durante esse ano? Para responder isso, você precisa primeiro entender alguns conceitos básicos sobre câmbio. E o primeiro deles é o conceito de taxa de câmbio real, que nada mais é do que uma comparação entre o poder de compra de uma moeda em relação à outra. Por exemplo, você diz que o dólar está caro ou barato porque você está comparando a performance dele em relação ao real. E aí você diz que ele caiu porque ele caiu em relação ao real. Mas talvez em relação aos bolívares venezuelanos ele esteja subindo, aos pesos argentinos também. Então, você só consegue ter essa ideia porque você utilizou outra moeda como parâmetro para fazer essa comparação. Mas melhor do que utilizar uma moeda é utilizar o preço das coisas para fazer um parâmetro para poder medir o poder de compra que essas moedas possuem. E pensando nisso que alguns economistas criaram o índice Big Mac, que inclusive é divulgado anualmente em uma das revistas econômicas de maior renome do planeta. Esse índice nada mais é do que uma comparação do preço do Big Mac na moeda local em diferentes países para saber qual que é o preço justo daquela moeda em relação a outra moeda. Por exemplo, vamos pegar qual que é o preço do Big Mac aqui em Amsterdã e vamos partir do pressuposto de que ele custa 5 euros. E também vamos supor que no Brasil o preço médio do Big Mac é de 20 reais. Então para a gente, segundo o índice Big Mac, saber qual que é o preço justo do euro em relação ao real, a gente deveria dividir o preço do Big Mac no Brasil, 20 reais, pelo preço do Big Mac aqui em Amsterdã, 5 euros. E aí a gente ia chegar que 20 dividido por 5, é o preço justo do euro, que 1 euro deveria comprar 4 reais. É isso? É, né? 1 euro, 4 reais. Que 1 euro deveria comprar 4 reais, ao menos se toda a economia se baseasse em Big Mac. Mas a economia não se baseia toda em Big Mac. Então a gente precisa ver essa relação do poder de compra entre uma moeda e outra, não só com esse sanduíche, como também com todos os ativos da economia. E pensando nisso, as pessoas resolveram fazer essa divisão, não mais com o preço do Big Mac, mas sim com o preço do índice que mede o preço médio de todos os produtos. O IPCA aqui no Brasil, que é o índice do preço do consumidor, e lá nos Estados Unidos, para pegar o preço do dólar, o PCI, Price Consumer Index. E ao fazer essa divisão, você consegue chegar a um número chamado TCR, que é a taxa de câmbio real. Então quando essa taxa está em 100, significa que a paridade do poder de compra entre as moedas está em equilíbrio. Significa que você está pagando o preço justo no dólar, o preço justo no euro, a depender de qual índice que você utilizar para fazer o TCR. Agora, quando ela está acima de 100, significa que você está pagando caro no dólar, que você está pagando caro no euro. E quando ela está abaixo de 100, significa que você está pagando barato no dólar, pagando barato no euro. Como você pode ver aí no gráfico que eu vou colocar na tela, em alguns momentos na história ele se esticou muito para cima de 100, foi lá para 150, principalmente quando estava um risco Brasil maior, em tempos de eleição, em tempos de maior insegurança jurídica. Em outros momentos da história ele ficou abaixo de 100, o que deu oportunidades interessantes para o pessoal se posicionar. Mas o ponto é que, querendo ou não, é como se fosse um elástico, ele sempre estica, vai para cima, seja para baixo, mas hora ou outra ele retorna para o preço considerado de equilíbrio. E aí se você for olhar, de acordo com o IPCA dividido pelo PCI, para saber qual que é o preço justo do dólar, pegando a base de 1999 para cá, a gente vai chegar que um dólar deveria estar valendo R$ 4,56. Então, ele ainda teria mais espaço para cair. Agora ele está R$ 4,75, 76 centavos. Significa que ele vai cair? Não, ninguém sabe, porque pode ser que ele continue com um preço acima do justo, considerado o preço de equilíbrio, melhor dizendo, por mais tempo.
Eu chamo de preço justo, mas o correto seria preço de equilíbrio aí pelo TCR. Preço justo é aquele que o mercado está disposto a pagar, não é verdade? Mas isso é uma maneira fundamentalista de você medir a performance das moedas. E por essa maneira significa que o dólar ainda tem espaço para cair mais. Você deveria esperar para comprar? Bom, esse vídeo não é recomendação de investimentos nem de nada. Eu já falei também qual que é a minha estratégia em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. E pessoalmente, eu acredito que não se deve esperar, principalmente pelo fato de que não necessariamente ele vai um dia voltar para baixo do preço considerado de equilíbrio. E o fato é que no longo prazo, o preço considerado de equilíbrio para o dólar, ele muda. Hoje é R$ 4,56, mas daqui a uns anos, provavelmente vai ser, sei lá, R$ 10 o preço de equilíbrio. No longo prazo, o preço do dólar em relação ao real, o preço de mercado, ele tende a subir. Do mesmo modo, o preço do dólar em relação ao real, o preço de equilíbrio, ele também tende a subir. Então hoje pode ser que 4,76 seja um preço um pouco mais acima, mas daqui a 5, 6 anos, provavelmente esse seria um preço de equilíbrio. E como a gente não sabe quando que a gente vai conseguir comprar abaixo desse preço de equilíbrio, o ideal é não esperar e já começar a diversificação, ao menos essa é a minha perspectiva. E aí a gente olha para o caso do Brasil em específico. O Brasil realmente mudou a sua política monetária nos últimos meses, aumentando a taxa de juros ali no Banco Central para tentar atrair mais o capital internacional para o Brasil, fazendo com que a nossa moeda se fortaleça. Além disso, a nossa bolsa acabou ficando mais barata do que as outras bolsas nos últimos meses, por causa da impressão desenfreada de dinheiro pelas principais nações, inclusive pelo Brasil, mas que fez com que as ações do S&P 500, da Nasdaq, por exemplo, subissem, ao passo que a do Brasil ficou estanque por muito tempo, quando a gente olha no gráfico dolarizado principalmente. E agora então, o pessoal se deu conta disso e aí começou a aplicar mais dinheiro no Brasil. O Brasil é um país considerado especulativo pelas principais agências de rating do planeta, é claro, mas ainda assim, às vezes ele é bom. O fato dele ser especulativo significa que ele anda em ciclos e na hora que vem um ciclo de alta, pode ser um momento que seja uma oportunidade para ganhar mais dinheiro, sim. Mas o ponto é que isso não vai durar para sempre. Então, se você quer ter uma carteira de longo prazo, é interessante que você tenha ativos de países que não são considerados especulativos, de países que são mais robustos economicamente, que a ação, às vezes, é até uma renda fixa, basicamente. Empresas que já estão há 300, 400 anos no mercado, que dificilmente vão quebrar diante de um momento de crise, que dificilmente vão ter um risco político maior. E não custa lembrar que hoje a política monetária do Brasil é essa, mas o Brasil muda de política monetária com muita frequência. Às vezes a gente muda de plano de governo totalmente, e a gente já tem um risco político muito grande, jurídico também. E esse ano é um ano de eleição, o que significa que se a gente tem alguns drivers que fazem com que o dólar caia em relação ao real, como essa política atual de aumentar os juros e atrair capital estrangeiro. Por outro lado, a gente tem riscos da eleição, riscos naturais do Brasil que vão acabar forçando também o dólar para cima. Então é por isso que, na minha opinião, você não deve tentar acertar o cu da mosca, como você diria, acertar ali o preço mais baixo do dólar para começar a dolarizar o patrimônio, porque esse momento pode não chegar nunca. Idealmente, é começar a dolarizar e fazer um preço médio, começar a construir capital de forma global. Mas essa é a minha opinião, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.